crescendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo. Fala galera do YouTube, tudo na paz? Continuar nossa série aqui, né, Discipulado Cristão. A gente vai estar abordando hoje a lição 10, que é o batismo, né? Falando sobre o batismo, o que é o batismo, né? Qual é o significado do batismo. Então, tá orando aqui para iniciar, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, Espírito Santo de Deus, peço que o Senhor nos acompanhe, Senhor, nessa lição, Senhor. Que o Senhor venha falar ao nosso coração, que a gente venha aprender sobre a importância do batismo em nossas vidas, Senhor. E que a gente venha aprender a andar em novidade de vida, Senhor. Perdoa nossas falhas, nossos pecados, Senhor. Nos ajude a melhorar a cada dia, Senhor. A crescer na imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, abençoa cada vida que está assistindo esse vídeo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, né, galera? Introdução, né? O batismo é uma decisão importante em sua vida cristã. Não é apenas uma cerimônia, né? Algo sem sentido, mas uma experiência real na vida de quem crê na palavra de Cristo. Então não é uma experiência, não significa só você entrar lá e sair molhado, né? Entendeu? Às vezes a gente tem que entender o sentido do batismo, né? Eu creio que não é certo a pessoa ser batizada se ela não entende aquilo, né? Tanto que a gente, geralmente a maioria dos protestantes, né, dos cristãos eles entendem que o batismo precede o crer, né? Quem crer e for batizado será salvo. Então, primeiro a pessoa precisa crer, a pessoa precisa entender a palavra de Deus, né? Para depois ela se decidir por viver essa vida, né, e ser batizada, né? Então, o batismo é como uma nota de R$1, né? Toda moeda tem dois tipos de valor. Um é o valor intrínseco, o valor do papel e da tinta. Intrinsecamente, a nota de R$1 vale muito pouco, né? A nota de R$1 vale muito pouco. Dá para comprar a balinha, né? Vamos dizer assim. No entanto, embora seja só papel e tinta, ela vale muito mais porque é um certificado oficial das reservas federais do governo brasileiro, né? O mesmo acontece com o batismo. A água e a cerimônia em si mesmas pouco significam, mas quando se referem à morte e ressurreição de Jesus, passam a ter um valor enorme para a pessoa que sabe que está passando da morte para a vida, né? Então a pessoa tem que entender, né? Ela tem que entender, não é só você chegar lá e batizar a pessoa. A pessoa tem que entender o que está acontecendo ali, né? E para isso a gente ensina, né? Por isso que a gente está vendo essa lição, para você entender o que é o batismo, né? Peraí que eu vou só fazer um ajuste aqui, vou ligar uma luz aqui, para ver se melhora a imagem. Peraí. Parece que ficou pior. Ai, agora deu uma melhoradinha. Então a pessoa precisa entender o que é o batismo, né? Então ela tem que ter esse entendimento. Por isso a gente crê que o batismo precede o crer, né? A pessoa tem que crer primeiro para depois ser batizada, né? Muitas vezes as pessoas batizam crianças, né, nenéns. Eu particularmente eu acho isso errado, assim, porque a pessoa não sabe o que está acontecendo ali, né? Ela não entende, né? Aí eu acho melhor a gente esperar a pessoa, né, se entender realmente o que é o batismo, o que é a vida cristã, para se batizar, né? Então vamos aqui continuar. O batismo é a pública profissão da fé em Cristo, né? João Batista, o precursor do Messias, batizava nas águas. Veja Marcos
Marcos capítulo 1, versículo 5. Em toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com João, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados, né? Então as pessoas se batizavam porque elas estavam admitindo que elas eram pecadoras, né? Tanto que os fariseus tinham dificuldade de se batizar, porque eles achavam que era santo demais, né? E não queriam admitir que eram pecadores, né? O batismo é uma expressão exterior de fé interior. Então, quando você se batiza, você está falando assim, você está mostrando para o mundo que você tomou uma decisão por Cristo, né? É uma expressão exterior da fé interior. Né? Você creu na palavra de Deus e você quer seguir a Jesus, né? Quando verdadeiramente cremos que morremos com Cristo, fomos sepultados e ressuscitaremos com Ele, então podemos ser batizados, né? Deste modo, declaramos publicamente o que cremos em nosso íntimo. Romanos 6, 4, né? Vou ler aqui para vocês. Romanos 6, 4. Romanos 6, 4. Romanos 6, 4. Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida, né? Então, isso aqui lá em Romanos 6,4. Então, a gente está declarando que a gente quer viver uma nova vida, né? Quer viver em novidade de vida, né? Através do batismo, afirmamos que morremos para o velho mundo e que pertencemos agora ao novo, né? Igual a gente leu no versículo, né? Vou ler de novo aqui, ó. Romanos 6,4. Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida, né? Então a gente está declarando, eu quero viver a nova vida, eu quero seguir a Cristo. Isso aqui é uma profissão, é uma expressão exterior da fé interior, do que já aconteceu no meu coração. Então, por exemplo, assim, a gente entende que é melhor a pessoa entender, né? Entender primeiro para depois se batizar. A gente faz discipulado, a gente mostra, né, primeiro, ó, a vida cristã é assim, dá um ensino da palavra de Deus para a pessoa, para depois a gente batizar a pessoa, né? A pessoa já ter uma noção do que é, né? Já entender um pouco mais, né? Porque eu creio que é bom, fazer isso é bom, né? Por exemplo, assim, a gente viu aquele exemplo, né, que a gente viu nas lições anteriores, de antes de Cristo e depois de Cristo, né? Antes de Cristo, a velha vida, depois de Cristo, a nova vida, né? Então esse pode ser um exemplo também. Eu vou mostrar aqui na lição 4 aqui, esse exemplo. Lição 5, na verdade. Aqui é a cruz, né? Antes de Cristo e depois de Cristo, né? Então, a velha vida e depois de Cristo, uma nova vida, né? Isso é uma expressão do batismo, né? Que a pessoa ela afoga lá. A pessoa a gente, né, mergulha a pessoa e levanta ela para ela viver uma nova vida, né? Vamos dizer assim. Assim, o batismo não é coisa de menos importância. Significa um rompimento consciente e definitivo com o velho modo de vida, né? Então, a pessoa que se batizar, ela tem que estar consciente disso, que ela tem que lutar para viver a nova vida, né? Paulo afirma em Romanos 6,2: como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos, né? Em resumo, somos batizados em sua morte, né? Vamos ver aqui o texto aqui. Romanos 6,11. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, para o poder do pecado, né? E vivos para Deus em Cristo Jesus. Considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus, né? Então somos batizados na morte, no sepultamento. Colossenses 2:12. Colossenses 2:12. Meu irmão.
Colossenses 2:12. Colossenses 2:12. Colossenses 2:12. No batismo, vocês foram sepultados com Cristo e com Ele foram ressuscitados para a nova vida por meio da fé no grande poder de Deus, que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, né? Então a gente é no sepultamento, né? Somos batizados na morte, sepultamento e na ressurreição. Colossenses 3:1. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, né? Onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, né? Então o batismo, somos batizados na morte, sepultamento e na ressurreição de Cristo, né? O batismo é a identificação com Cristo. A imersão, né, quando a gente mergulha a pessoa lá, simboliza a morte para o mundo, né? Sair das águas simboliza que ressuscitamos para andar em novidade de vida, né? Viver a nova vida, né? Na cruz fomos batizados na morte histórica de Cristo. Pelo seu sacrifício, sua morte tornou-se a nossa morte. Romanos 6:3. Romanos 6:3. Romanos 6:3. Romanos 6:3. Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte, né? Continuando aqui, né, galera? Todo velho homem ficou para trás, né? Pois somos nova criatura. 2 Coríntios 5:17. 2 Coríntios 5:17. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início, né? Então esse é o significado do batismo. Deixar a nova vida, deixar a velha vida, né? Viver a nova vida, né? O batismo é a confirmação pública da nossa união com Cristo. Talvez algum discípulo pergunte sobre os tipos de batismo, né? Então há o batismo por imersão, que a gente mergulha, né, a pessoa lá e levanta, né? Mergulhar no corpo na água, né? E por aspersão, né? Que é o que a pessoa borrifa, né? Joga água na cabeça e tal. Mas eu acredito que o correto seja imersão, né? Porque a própria palavra batismo, né, significa imergir, né? Então eu creio que o correto seja mergulhar a pessoa, né, na água. De forma correta. Primeiro, quem instituiu o batismo, né? O batismo cristão tem sua base no ministério de Jesus. Mesmo sendo ele o Filho de Deus, submeteu-se ao batismo para ser exemplo, né? Exemplo de obediência, né? Jesus, mesmo ele sendo o Filho de Deus, né, sem pecado, ele se submeteu ao batismo, né? Algumas pessoas acham que é um ato opcional, mas em Mateus 28, 16 ao 20, vemos que é um mandamento, né? Deixa eu ver aqui, Mateus 28. Mateus 28, 16 ao 20. Então os discípulos partiram para a Galiléia e foram ao monte que Jesus havia indicado, né? Quando o viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram, né? Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto, estou com vocês até o fim dos tempos, né? Então é uma ordem de Jesus, né? Jesus mandou as pessoas serem batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Quem o ama cumprirá seus mandamentos, né? João 14,15. Jesus disse: se me amardes, guardarei os meus mandamentos, né? Então a pessoa que ama a Deus procura
guardar o mandamento de Deus, né? Se esforça, né, para guardar o mandamento de Deus, né? Não que a pessoa seja perfeita, mas tem que se esforçar para se parecer com Jesus, né? Pelo menos ter um temor de Deus, tem que ter temor de Deus no coração, né? Ninguém passa pelo batismo nas águas para tornar-se simplesmente membro de uma igreja, mas para ser parte integrante da família de Deus. Marcos 16:16, né? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, né? Então a palavra diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, né? O batismo é parte essencial da obediência, não é opção. Recusar o batismo é viver em desobediência à palavra de Deus, né? Então a pessoa que crê, ela tem que procurar o batismo, né? Tem que procurar ser batizada, né? A pessoa que não é batizada, ela pode ser salva? Creio que sim. Por exemplo, a gente tem um exemplo dos dois ladrões na cruz lá, né? Um foi salvo porque se arrependeu e ele não teve tempo de se batizar, né? Porque ele já estava morrendo, né? Então mas ele se arrependeu, ele creu em Jesus, né? Falou: lembra-te de mim quando entrares no teu reino, né? Então ele se arrependeu e falou: nós estamos aqui porque nós merecemos, né? Este homem, porém, nada fez. Então ele reconheceu que era pecador, creu em Jesus, né? E Jesus falou: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então ele foi salvo, né? Mas assim, então nesse sentido a pessoa pode sim, se a pessoa creu e não teve tempo de batizar, não teve como, entendeu? Ela é salva. Mas agora, o que a gente vê, às vezes a pessoa fala que crê e ela não quer ser batizada, porque ela quer ficar adiando, porque o batismo ele envolve um compromisso maior, né, com a palavra de Deus, com Cristo, né? E muitas pessoas ficam adiando, e Apocalipse diz que os tímidos não herdarão o reino de Deus, né? Os tímidos não vão entrar. As pessoas que se envergonham de ser cristão, por exemplo, não assumem o compromisso de cristão, né? Não vão ser salvas, né? Então a gente tem que creio que é dessa maneira, né? A gente tem que tomar essa atitude de querer o batismo. A partir do momento que a gente crê na palavra de Deus, acredita em Deus e nas promessas de Deus, decide viver a vida cristã, a vida com Deus, a gente deve procurar o batismo, né? O batismo é parte essencial da obediência, não é uma opção. Recusar o batismo é viver em desobediência à palavra de Deus. Por exemplo, aqui a pessoa fala que creu, mas ela não quer se batizar, não quer ter um compromisso maior, né? Então ela está sendo desobediente, né? Igual eu expliquei antes aí. 2. Para quem é esta ordenança, né? Todas as pessoas que passarem pelo processo de ouvir, crer e aceitar a palavra de Deus deverão ser batizadas, né? Ouvir, crer, aceitar a palavra de Deus deverão ser batizadas. Nos textos a seguir você perceberá este processo que mencionamos com todas as pessoas que se batizaram. Então a gente vai ler uns textos aqui, né? Os samaritanos, está lá em Atos 8, do 12 ao 13. Atos 8, do 12 ao 13. No entanto, quando Filipe lhes levou a mensagem sobre as boas novas do reino de Deus e sobre o nome de Jesus Cristo, eles creram. E como resultado, muitos homens e mulheres foram batizados. O próprio Simão creu e foi batizado. Começou a seguir Filipe por toda parte, admirando-se dos sinais e milagres que ele realizava, né? Então a gente vê que as pessoas creram na palavra e foram batizados, né? O eunuco, né? Atos 8, 35 ao 38. Então Filipe, começando com essa mesma passagem das Escrituras, anunciou-lhes as boas novas a respeito de Jesus. Prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse: Veja, aqui tem água. O que me impede de ser batizado, né? Filipe disse: Nada o impede, se você crê de todo o coração, né? Então, se você crê de todo o coração, nada o impede de ser batizado, né?
O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Né? Ele falou: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, e os dois desceram até a água e Filipe o batizou. Né? Então Filipe batizou o eunuco. Né? Ele creu na palavra, Filipe batizou ele. Os discípulos de Éfeso, Atos 19, do 4 ao 5. Atos 19, do 4 ao 5. Paulo disse: João batizava com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois, isto é, em Jesus. Né? Assim que ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Né? Então, eles foram batizados. Quer ver? Eu vou ler outro versículo aqui. Ó. Vou ler o 6 aqui também. Paulo lhe impôs as mãos e o Espírito Santo veio sobre eles e falaram em línguas e profetizaram. Eram ao todo uns 12 homens. Né? Então, eu já presenciei vezes de acontecer batismo e as pessoas serem cheias do Espírito, sabe? No momento do batismo é muito bonito mesmo. Você vê assim, você vê a pessoa, quando ela se batiza assim, ela se levantar assim e ser cheia do Espírito, sabe? Uma coisa muito bonita de se ver. É tão interessante que hoje mesmo vai ter batismo na minha igreja, sabe? Aqui na Presbiteriana Renovada de Cesarina, né? As coisas de Deus é interessante. Então, hoje que eu vou gravar o vídeo do batismo, vai ter batismo. Às 5 horas a gente vai estar participando do batismo ali. Então, isso é uma coisa importante também, a gente buscar o Espírito Santo de Deus, né? Ser cheio do Espírito. Paulo, Atos 9, do 17 ao 18. Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que me apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a chegar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo e sua visão foi restaurada. Então ele se levantou e foi batizado, né? Você viu, o apóstolo de Jesus apareceu para Paulo, né? No caminho para na estrada de Damasco lá, né? Apareceu para Paulo, né? E Paulo creu em Jesus e foi batizado, né? Ele creu em Jesus, teve aquela experiência forte que ele teve com Deus, né? E Deus se revelou a ele e ele foi batizado. Crispo, Atos 18, 8. Atos 18, 8. Crispo, o líder da sinagoga, e toda a sua família creram no Senhor, né? Muitos outros em Coríntios também ouviram Paulo, creram e foram batizados, né? Então a gente vê creram e foram batizados, né? Creram e foram batizados. Então por isso é importante a pessoa crer, né? A pessoa entender primeiro, porque eu acho que isso é bom, porque às vezes tem gente que batiza a pessoa e a pessoa nem sabe o que está acontecendo, sabe? Não sabe a importância daquilo, né? Então é importante a gente entender qual a importância do batismo, o que representa o batismo, né? Tanto que nessa lição a gente está estudando o batismo, né? Para a gente entender a importância do batismo. O batismo envolve confissão de fé em Jesus, né? Romanos 10, do 9 ao 10. Romanos 10, do 9 ao 10. Se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, né? Pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo, tá vendo? E Tiago 2, do 17 ao 18. Tiago 2, do 17 ao 18. Tiago 2, do 17 ao 18. Como vem a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta, né? A fé sem obras é morta, né? Mas alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obras, né? Aí Tiago diz: mostre-me a sua fé sem as obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei minha fé. Então, como falou, a pessoa, eu creio em Deus, né?
Mas a pessoa não tem um esforço, a gente não vê esforço da parte da pessoa para seguir os caminhos de Deus, né? Jesus falou, se me amares, guardarei meus mandamentos, né? Então a gente, tipo assim, não que a pessoa seja perfeita, mas a gente tem que ver ali um temor de Deus, né, na vida da pessoa, entendeu? Muitas pessoas falam, eu creio em Deus, né? Mas a gente olha assim e vê que a pessoa... Como é que a pessoa crê em Deus, fala que crê em Deus, se a Bíblia condena um modo de vida, entendeu? Vamos dizer assim, a pessoa vive um modo de vida libertino demais a conta, e a Bíblia condena isso, fala que quem faz isso não vai herdar a salvação, vai ir para o inferno, entendeu? E a pessoa fala, eu creio em Deus, eu tenho Deus no meu coração, mas a gente olha assim para a vida da pessoa e vê algo contrário, né? Não estou aqui para julgar ninguém, mas eu estou aqui para ensinar a palavra de Deus, né? A fé sem as obras é morta, né? E isso é a mesma forma do batismo, né? Muitas pessoas não se batizam, não querem batizar porque é um compromisso maior, né? A gente tem que, por exemplo, você começa a participar da ceia do Senhor, entendeu? Então, e muitas pessoas ficam adiando, porque elas não querem ter aquele compromisso, né, com Jesus, não querem ser discípulos do Senhor, né? Porque crente até o diabo é, né? O diabo acredita em Deus, mas o diabo não é discípulo do Senhor, né? E muitas pessoas não querem ser discípulos do Senhor, né? Infelizmente. Então, confissão de fé em Jesus, né? Primeiro, o batismo envolve confissão de fé em Jesus. Depois, arrependimento, né? Atos 2:38. Atos 2:38. 2:38. Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão dos seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Então, arrependimento, né? Vocês devem se arrepender. Ou seja, então, quando a gente se batiza, a gente está ali falando que eu sou pecador, né? A gente está reconhecendo o nosso pecado e falando, eu sou pecador, me arrependo dessa vida e quero viver outra vida, né? Entendeu? Esse é o significado do batismo. Tanto que os fariseus, a gente vê que os fariseus eles recusavam o batismo porque eles eu não sou pecador, eu sigo a lei de Deus, né? Não sou pecador. E a Bíblia fala que todos nós somos pecadores, né? Todo ser humano é pecador, né? Todos temos nossos pecados, nossas limitações, né? Nossas falhas. E a gente tem que reconhecer isso diante de Deus, né? Reconhecer que Jesus é o homem perfeito que pagou o preço por nós, né? E viver a nova vida que Ele nos propõe, né? Confissão dos pecados, Marcos 1:5. Confissão dos pecados, Marcos 1:5. Marcos 1:5. Gente de toda a Judéia, incluindo os moradores de Jerusalém, saía para ver e ouvir João. Quando confessavam seus pecados, ele os batizava no rio Jordão, né? Então João, as pessoas se confessavam o pecado e João ia lá e batizava as pessoas, né? Mostrando ter arrependimento, falando, eu sou pecador, mas eu quero mudar, né? Sou pecador, mas eu quero seguir a Deus, né? As pessoas estavam se batizando, né? 3. Somos batizados em nome da Trindade, né? O batismo deve ser realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme Jesus deixou lá na grande comissão, lá em Mateus 28:18, né? Vou ler aqui para nós. Mateus 28:18. Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. E está errado isso aqui, 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então, a gente a fórmula trinitária, né, do batismo, né? Foi o próprio Jesus quem ordenou essa fórmula batismal e não há outra que deva ser usada, né? Alguns grupos religiosos baseados numa interpretação equivocada de Atos 2:38, aqui Atos 2:38. Atos 2:38.
Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão dos pecados e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo, né? Então, alguns grupos religiosos baseados na interpretação equivocada de Atos 2,38 entendem que a fórmula correta seria batizar apenas em nome de Jesus, né? Essa passagem, entretanto, não é uma fórmula batismal. Pedro estava afirmando que seus ouvintes deveriam reconhecer a Jesus como Senhor e ser batizados em seu nome, pela sua autoridade, de acordo com a sua ordem, né? Lá em Atos 28:19, lá em Mateus 28:19 a gente leu, né? A fórmula trinitária do batismo, professando fé nele e invocando seu nome, né? Então a gente batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome da Trindade, né? Santíssima, né? Conclusão. Após 10 aulas estudando sobre Jesus, você teve a oportunidade de aceitá-lo como seu Salvador e conhecer um pouco do muito que ele pode fazer por você. Só resta agora cumprir o mandamento deixado em sua palavra, né? Ser batizado. Verso para decorar. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Está lá em Marcos 16:16. Então, galera, essa primeira revista do discipulado, a gente termina com a lição do batismo, né? Porque a gente ensina vocês um pouco sobre o que é a vida cristã, né? Um pouco sobre o que é a vida com Deus, e a gente convida você a se batizar, né? Você assumir um compromisso maior com Deus, né? Porque a partir dessa etapa a gente vai entrar num estudo mais vamos dizer assim, um alimento mais sólido da palavra, né? Então, se a pessoa não quiser ser batizada, não quiser seguir, então para ela não compensa ela ir para outra etapa, entendeu? Então a gente faz essa pessoa que quiser seguir a Deus mesmo, né? Porque para a gente seguir a Deus, a gente tem que querer mesmo, sabe? Porque eu vou falar pra você, é uma luta muito grande, entendeu? Não vou falar pra você que é fácil, que é mentira. A gente tem que lutar contra si mesmo, contra o diabo, contra o mundo. A gente tem que... É uma luta, entendeu? Tanto que Jesus fala, tome a sua cruz, né? Então, a gente termina aqui essa lição convidando você a se batizar, né? De acordo com as outras 10 lições que a gente fez nessa primeira revista. Aí se você tomar a decisão de se batizar, né? Você tem que procurar uma igreja bíblica, igual eu expliquei para você no discipulado, né? Se você não faz parte da mesma denominação que eu, né? Da Presbiteriana Renovada, né? Você procura uma igreja bíblica aí, né? Eu falei para você ler a Bíblia, né? Você ler, você conhecer a verdade, vai saber um lugar bom para você estar congregando, né? E estar se batizando, né? Para você seguir os caminhos de Deus e servir ao Senhor, né? E é isso aí. Aqui também tem fala para a gente ler. Na primeira lição, a gente escreveu, né? Escreveu ali algo para você ler agora no final da revista. Tá vendo? A gente escreveu aqui nessa página, ó. Aí, não sei se você escreveu, né? Por exemplo, nessa revistinha aqui que eu escrevi na minha, eu desejo passar o conhecimento para meus irmãos, assim como eu aprendi muito no discipulado e ainda estou aprendendo, né? Então, algo que se cumpriu na minha vida, né? Porque eu estou repassando o que recebi, né? Passando o conhecimento do discipulado. Mas se você quiser lá rever, que se você escreveu algo, né? Na primeira lição, você pode estar vendo lá. E é isso aí, galera, né? Acabamos a primeira revista. A segunda é armas espirituais, né? A gente vai falar sobre jejum, batalha espiritual, né? Vai ser algo mais para quem realmente quer um compromisso maior, né? Oração, se a gente falar assim, entendeu? Por isso que essa aqui é mais uma para a pessoa conhecer a fé, receber o Senhor Jesus, né? Que se batizar e tal, a pessoa querer mesmo. Aí a gente parte para outra que é um conteúdo mais sólido, né? A pessoa vai aprender coisas mais sólidas da palavra. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado dessa primeira revista, né? E vou fazer uma oração aqui, finalizar o vídeo. E a gente se vê na próxima, que é a Armas Espirituais, né? Eu vou estar orando aqui. Senhor, meu Deus, meu Pai, Espírito Santo de Deus, eu abençoo cada pessoa, Senhor, que vê esse vídeo, Senhor. Cada pessoa que tomou essa decisão de se batizar, Senhor, de seguir o Teu caminho, Senhor, que eles sejam abençoados, Pai. Que eles venham aprender no discipulado, Senhor, a ter uma vida com Deus, Senhor, a ter
uma disciplina espiritual, práticas espirituais como o jejum, a oração, isso que nos fortalece, né? Leitura da Bíblia. Obrigado por todo o conhecimento que o Senhor nos deu nessa primeira revista, Senhor. Grandes coisas nós aprendemos sobre a Tua Palavra, Senhor. Fortalece minha vida, fortalece a vida de cada pessoa que está vendo esses vídeos, Senhor, está procurando aprender do Senhor. Senhor, obrigado pelo Teu amor, a Tua graça, o Teu perdão, a Tua misericórdia. E que o Senhor abençoe nossa vida ministerial, espiritual, física, financeira, todas as áreas, Senhor. E nos guia ao caminho eterno, Senhor, da salvação. Obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus eu oro. Amém. E é isso aí, galera. A gente se vê na próxima revistinha, né? E fiquem com Deus, hein? Falou!